A opressão do homem pelo homem iniciou-se com a opressão da mulher pelo homem. Karl Marx. Bom dia, o nosso grupo é formado por mim, Mariana, pela Estela e a Lia. E hoje estamos aqui para trazer um questionamento sobre a nossa estrutura social, seu modo de produção e um preconceito que a acompanha, o machismo. Primeiro, vamos revisar alguns conceitos para que a compreensão seja eficiente acerca do que iremos apresentar. São eles patriarcado, machismo, propriedade privada e modos de produção. O patriarcado é o sistema consolidado historicamente de opressão às mulheres, enquanto o machismo representa as crenças e as práticas sociais enraizadas e praticadas devido a esse sistema. A propriedade privada é uma designação legal para a posse de propriedade por pessoas jurídicas e não governamentais. E, por fim, modo de produção é a maneira como a sociedade produz, utiliza e distribui seus bens e serviços e suas relações produtivas. Agora que estamos todos atualizados, podemos prosseguir. Vocês sabiam que, segundo Atlas da Violência, o Brasil, entre os anos de 2009 e 2019, registrou cerca de 50 mil feminicídios? Só no ano de 2018, mais de 4 mil mulheres foram assassinadas. Ou seja, a cada 2 horas, uma mulher morreu. E a cada 2 minutos, uma mulher é estuprada, contabilizando cerca de 822 mil casos anuais de estupro. Esses dados são chocantes e refletem o machismo em nossa sociedade atual. Acredito que muitos de vocês já tenham escutado a frase: o machismo é estrutural, ele está enraizado em nossa sociedade. Essa afirmação é verdadeira, mas poucas pessoas procuram compreender o contexto dela. Que sociedade é essa? Qual estrutura é essa que está ligada a tantos preconceitos e violência? Primeiro, devemos entender o surgimento da estrutura capitalista, para assim relacionarmos os preconceitos ocasionados pela transição para essa configuração social, política e econômica, que influenciou na estruturação de um comportamento machista enraizado. O capitalismo é um sistema que visa a acumulação de capital e a propriedade privada dos meios de produção. Isso se relaciona claramente com a fortificação do patriarcado, porque pode ser considerado que na história, a partir do momento em que há a sedentarização do ser humano, que os conceitos de propriedade privada são aplicados na prática, a mulher passa a ser como meio de comprovação da posse da propriedade e da passagem dessa por geração. Mas como? Basicamente, a virgindade da mulher tinha que ser preservada antes do casamento, para que fosse comprovado que o filho que herdaria a posse da propriedade é realmente fruto da relação com o dono da terra. Com o passar do tempo, com a transição para o sistema capitalista e a fortificação desse modo de produção, não houve apenas a racionalização dos meios de produção, isto é, a maximização da produção industrial e a organização dessas indústrias, mas também houve a racionalização de todos os meios de todas as parcelas da sociedade, em que agora se estipulavam relações de mercadoria-propriedade em meios antes não capitalizados. A mulher, desde a sedentarização do homem, é um meio de comprovação de posses. Com a transição para um sistema que valoriza a propriedade privada dos meios de produção e com o passar do tempo capitaliza outras instâncias da sociedade, a mulher, que já era vista como uma posse, passa a ser ainda mais objetificada. O entendimento da sociedade, de suas relações sociais e de trabalho, ao longo da história, pode ser visto de um ponto de vista dialético. Pode ser realizado de um ponto de vista dialético, em que em diferentes momentos históricos, com distintos modos de produção, ocorreram relações de exploração. Uma das situações é a exploração da mulher pelo homem, que pode ser vista em diferentes contextos históricos, mas principalmente no período do feudalismo para a transição ao capitalismo, ocorreram mudanças nas funções impostas das mulheres, que passaram a ser principalmente as tarefas domésticas e a reprodução. Ou seja, com a estruturação do modo de produção e Estado capitalista, a valorização da propriedade privada, a demarcação de um tipo de família e a dissociação da função de produtora aos meios de produção, a relação entre homens e mulheres começou a se tornar mais antagônica, dialética. Com o passar do tempo e a transição para o sistema capitalista, as funções que se apoiam totalmente na hierarquia patriarcal, as funções de reprodução social, vida privada, se tornaram exclusivas das mulheres.
ao passo que as funções de produção da vida pública, se tornaram exclusivas dos homens. O patriarcado é de existência muito anterior ao capitalismo. Assumiu ao longo da história múltiplas facetas, brindando a essa opressão uma aparência de indestrutibilidade. O sistema capitalista e patriarcal não podem ser analisados separadamente, pois eles coexistem. Não há aqui o poder do capitalismo e ali o poder do patriarcado. Eles estão imbricados e são coextensivos. A formação capitalista tem como princípio o domínio da natureza. Nessa proposição está embutida a dominação das mulheres, pois do ponto de vista patriarcal, elas são uma dimensão da natureza. O capitalismo, por sua vez, baseado nessa dimensão ideológica, teve uma base fundamental para construir a divisão sexual do trabalho. O livro Caliban e a Bruxa, escrito pela filósofa e historiadora Silvia Federici, aborda que o capitalismo depende da exploração não remunerada das mulheres e, à medida que se desenvolveu, ocorreu o cercamento de terras e recursos comuns fundamentais para a subsistência das comunidades. Esse processo de expropriação privou as mulheres de acesso a recursos produtivos, obrigando-as a depender do trabalho assalariado ou a se submeterem a condições precárias de sobrevivência. A autora também discorre sobre o controle dos corpos femininos e argumenta que o controle da reprodução se tornou um elemento crucial do sistema, pois o trabalho reprodutivo gratuito é essencial para a reprodução da força de trabalho. Através da medicalização da gravidez e do parto, da imposição de papéis rígidos de gênero e da criminalização do aborto e contracepção, o capitalismo busca controlar a fertilidade feminina para atender às suas necessidades de mão de obra. O livro mostra também que o trabalho doméstico não remunerado é extremamente invisibilizado nesse sistema, sendo realizado majoritariamente pelas mulheres, enquanto os homens são incentivados a focar em suas carreiras e trabalhos assalariados. O período de caça às bruxas também recebe um grande foco no livro, pois é citado como um marco para a consolidação do capitalismo. As mulheres com conhecimento sobre plantas, ervas medicinais e contracepção foram perseguidas e assassinadas, contribuindo para a marginalização das mulheres e destruição de práticas comuns de cuidado. Um acontecimento histórico refletido por nós um pouco, que marca a opressão às mulheres, é a caça às bruxas de Salem. A caça às bruxas de Salem ocorreram na Massachusetts colonial por volta dos anos de 1692 e 1693. Envolveram uma série de perseguições e execuções de principalmente mulheres que não se encaixavam ao padrão de submissão imposto na sociedade da época, ou que possuíam cultura e práticas que se divergiam das mais aceitas, que eram ditadas pela Igreja Católica, principalmente. Ou seja, a perseguição, a imposição de funções e os preconceitos são posteriores ao sistema capitalista, mas, como já refletimos, a mulher é objetificada e explorada em muitos contextos históricos. Mas também nem sempre foi assim. Voltando ainda mais para sociedades com registros iconográficos datados de 3.200 a.C., a mulher egípcia é um ótimo exemplo de igualdade de gêneros, por mais que tivesse um status privilegiado diante de outras civilizações antigas. A igualdade entre os sexos era um fato comum e natural aos egípcios, que nunca se referiam a qualquer tipo de relação de inferioridade ou qualquer tipo de problema relacionado com a posição da mulher em sua sociedade, ressaltando que eram iguais tanto em dignidade como em direito. Ao longo da história, é possível observar o surgimento de diversos movimentos sociais que visam retomar os direitos das mulheres. Iniciaremos contextualizando os movimentos sufragistas. Os movimentos sufragistas foram revoltas e grupos que surgiram ao final do século XIX e primeira metade do século XX, que visavam o voto feminino, a igualdade entre homens e mulheres, a concessão de direitos e, principalmente, o acesso aos espaços de decisões políticas. As ideias desse movimento feministas surgiram a partir das ideias iluministas, uma vertente filosófica que se popularizou na Europa entre os séculos XVII e XVIII. Quanto às origens políticas desse movimento, essas se tornaram visíveis a partir da Revolução Francesa em 1789. O movimento sufragista foi precursor pela busca de direitos femininos e se popularizou em grande escala, tanto em países como França, Inglaterra e Estados Unidos. Porém, por conta do contexto da época, a posição social e ideia das mulheres que comandavam o movimento, ao
luta não se estendeu e representou outras classes sociais, mulheres pretas e LGBT. Mesmo que em obras como Vindication of the Rights of Women, publicada em 1692 por Mary Craft, seja inferido que a busca por direitos das mulheres e que as propostas são abrangentes a todas as classes sociais, o contexto de algumas das mulheres idealizadoras e os preconceitos instituídos na época refletiram de forma que excluíssem mulheres de certos grupos sociais que são colocados à margem da sociedade. Para ilustrar um pouco sobre esse movimento, selecionamos duas imagens. A primeira é um cartaz, é uma ilustração que é contra o movimento sufragista e que propõe que a partir do momento que surgem esses grupos sufragistas irá ocorrer uma subversão total dos papéis impostos na sociedade e não a igualdade que era refletida pelas sufragistas. A segunda imagem é uma foto de uma manifestação sufragista que elas carregam cartazes que principalmente pedem pelo direito ao voto. O movimento de libertação da mulher pela superação do capitalismo se consolidou no período de guerra fértil do movimento socialista mundial, no final do século XIX e início do século XX. A estratégia bolchevique de libertação da humanidade por meio de uma revolução operária incluía a luta contra a opressão às mulheres. As raízes dessa batalha estão presentes nos escritos de Marx e Engels, e a base da visão socialista sobre a necessidade de emancipação da mulher pode ser encontrada na origem da família, da propriedade privada e do Estado de Engels. Enquanto os ideais de libertação da mulher passaram a ser debatidos no Ocidente só na década de 60 e 70, essas pautas já estavam presentes no discurso socialista desde o início da União Soviética. Aqui temos algumas imagens que ilustram como as mulheres eram retratadas na União Soviética e nos Estados Unidos. Enquanto na União Soviética as mulheres eram glorificadas e incentivadas a participarem da força de trabalho, nos Estados Unidos as mulheres eram sempre colocadas em uma posição de submissão. Enquanto a União Soviética comemorava o dia 8 de março como o dia da emancipação da mulher e não como uma data comercial, os Estados Unidos associavam a mulher a papéis de compradora e dona de casa apenas. Na Idade Média, a concepção trazida pela Igreja Católica era predominante. A mulher era tida como um ser pecaminoso, inferior e sujeita à dominação do homem, ocupando a posição de não apenas moral, mas juridicamente dependente do homem mais próximo, e sempre sujeita a tutela constante, por ser considerado um ser inferior e irracional. Assim, a mulher era justificada pela sua habilidade de gerar filhos, preferencialmente homens, sendo a esterilidade um motivo para divórcio e a traição uma justificativa legal para o feminicídio. A Igreja esperava das mulheres sua realização apenas por meio do casamento, mas se por um acaso sua vida de casada chegar ao seu fim, elas deveriam se dedicar à espiritualidade, sempre de forma passível, reclusa e em silêncio. Existem contos do período que retratam o momento em que o mundo feudal foi gradativamente substituído pelo modo de produção capitalista. No século XIII, as narrativas em geral trazem a representação do feminino de forma idealizada e tratam a automutilação do corpo feminino como forma de reversão à dominação masculina. Por outro lado, o masculino incorpora um discurso de autoridade sobre os corpos femininos ao tentarem possuí-los à força e serem responsáveis por decidir seus futuros. Nós somos netas dessas mulheres que enfrentaram os padrões e foram brutalmente assassinadas na fogueira. Por mais que anos tenham se passado, ainda somos chamadas de histéricas por lutar pelo direito de sobreviver, pelo direito de não sermos estupradas e assediadas, pelo direito de amarmos e sermos amadas sem que a sentença final seja feminicídio. Ao longo de nossas pesquisas, refletimos muito sobre como não só conscientizar, mas convocar os homens para a luta contra a opressão às mulheres, já que a reivindicação por direitos não pode recair apenas sobre nossos ombros. Mas como? Se sempre seremos taxadas de loucas, histéricas, escandalosas, por clamar pelo direito sobre nossos próprios corpos. De fato, o machismo impacta os homens na questão de como eles devem se manifestar, expressar suas emoções, tratar as mulheres e como a masculinidade tóxica está diretamente relacionada à violência. Mas esse impacto é irrisório comparado à opressão sofrida pelas mulheres. Então é necessário que os homens saiam dessa posição de vítima, já que a luta não se trata sobre
sobre eles serem frequentemente questionados sobre sua sexualidade e masculinidade. A luta é para que as mulheres parem de morrer, para que as mulheres parem de ser estupradas a cada 2 minutos. A luta se trata de um resgate sobre o controle de nossos corpos e fertilidade. Por isso retomo a frase inicial. A opressão do homem pelo homem iniciou-se com a opressão da mulher pelo homem. Karl Marx.